colegas de ministério, e ele volta então da viagem e vai prestar essa condição, esse relatório. E vamos ver então o que acontece com a chegada de Paulo a Jerusalém. Diz assim o texto de Atos 21, de 17 até o 26, é o que nós vamos ler e meditar nesta noite. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente, em detalhes, o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Até aí, versículo 26. A leitura do texto bíblico. Oremos ao Senhor, rogando que Ele ilumine as mentes de todos para compreender a sua palavra. Ó Deus eterno, aqui estamos diante da tua bendita palavra e rogamos ao Senhor que abençoes os irmãos, abra-lhes a mente para compreender esta palavra e assim serem todos edificados por ela. É o que pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Então vejam, irmãos, está muito claro no texto, né, as reações que houveram ao ministério de Paulo. Nós percebemos que a primeira reação que os irmãos fizeram foi recebê-lo, aqueles irmãos, com alegria e glorificar a Deus pelo trabalho realizado. Eles glorificaram a Deus. Quem recebeu Paulo? A liderança da igreja. Paulo e aqueles irmãos que o acompanhavam foram recebidos pela liderança, os presbíteros da igreja. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, foi quem substituiu Pedro, e todos os presbíteros lá da igreja se reuniram. Vejam, Antioquia ficou sendo a capital das missões. A igreja de Antioquia era quem enviava os missionários. E Jerusalém era a cidade onde estava a liderança da igreja. Apesar de estar já em declínio, mas ainda existia aquela liderança. De modo que sempre todos os apóstolos que viajavam, que voltavam a Jerusalém para prestar esse relatório. E Paulo assim o fez. Saudou, foi saudado por todos, e aí Paulo deu o seu relatório. Contou minuciosamente, agora uma coisa muito importante aqui, o que Deus fizera entre os gentios. Paulo não disse, olha o que eu fiz. Paulo diz, o que Deus fez. E de fato é assim mesmo.
Quem faz a obra é Deus, nós somos instrumentos de Deus. Nós pregamos o Evangelho e rogamos a Deus que use do seu Espírito para converter as pessoas, para convencer as pessoas, para dar a elas o entendimento. Por isso que fiz a oração rogando que Deus, pelo seu Espírito Santo, ilumine a mente dos ouvintes, porque só assim haverá a compreensão, e só assim também haverá a resposta correta em dizer: glorificamos a Deus, glória a Deus e somente a Deus. Aquele que nós já estudamos no período da Reforma, né? O somente a Deus toda a glória. Foi isso que aconteceu aqui, depois que Paulo dar o seu relatório minucioso, detalhado, e eles ouviram atentamente aquele relatório, deram eles glória a Deus. Deram ele glória a Deus. E disseram assim para ele: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos aqueles judeus são zelosos da lei. Agora vem a outra reação. A primeira reação foi alegria, a primeira reação foi glorificar a Deus, mas agora Paulo está sendo comunicado pelos irmãos, os presbíteros de Tiago, de que os judeus, zelosos da lei, estão com um pezinho atrás com relação a Paulo, estão querendo criar dificuldade, querendo denegrir o trabalho desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Veja que ele diz: olha, foram informados a teu respeito, os judeus zelosos da lei. Alguém foi para esses judeus e informaram a eles que Paulo estava ensinando todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então surgiu essa conversa, essa informação equivocada a respeito do trabalho de Paulo, críticas, dizendo que Paulo estava instruindo erradamente os judeus. Como é que pode dizer para os judeus não circuncidar seus filhos, não andar segundo os costumes da lei? O judeu continuava zelando por aquelas tradições religiosas que eles ainda tinham, mesmo sendo judeus crentes. Eles achavam que deveriam manter a tradição judaica, né, do judaísmo que eles receberam de Moisés. No entanto, os líderes lá de Jerusalém, diante dessa informação, mesmo sabedores ele que isso não era verdade, era um relatório falso a respeito de Paulo. Paulo jamais estimulou nenhum dos judeus a abandonar, a apostatar de Moisés, coisa nenhuma. Agora, os gentios sim. Nenhum gentio que não era judeu deveriam se sujeitar às regras judaicas. Nenhum deles. Assim como nós aqui somos sergipanos, moramos aqui em Itabaiana, e nós não podemos chegar e vamos impor aqui as regras judaicas para a igreja. Não, não podemos fazer isso. As regras judaicas se deram para os judeus. Nós agora somos crentes, seríamos encaixados no que são os gentios aqui no texto. E como gentios, ele diz, qual a orientação para os gentios? Ele diz: quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões. Já haviam decisões transmitidas a eles. E o que é que eles deviam fazer? Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, que era uma prática muito comum, a idolatria. Olha, abstenham disso. Do sangue da carne de animais sufocados e também das relações sexuais ilícitas. Algo que tanto gentios quanto judeus deveriam fazer. Abster dessas coisas todas, desses pecados todos. Isso sim era muito mais importante do que manter a tradição religiosa judaica. A tradição religiosa judaica estava no processo de transição. Os judeus iam caducar, como caducou. Aquelas tradições judaicas caducaram. Elas não têm mais sentido. Em Cristo Jesus, tudo foi cumprido. Jesus, que era judeu, segundo a carne, né, de nascimento,
cumpriu a lei. Jesus não revogou a lei, ele disse: eu vim cumprir a lei, para exatamente satisfazer as exigências da lei. Por isso, Jesus se submeteu a batismo, ainda que não tenha nenhum pecado. Jesus se sujeitou às regras da lei, né? Nós vimos lá, Jesus com 12 anos de idade, o texto diz, Jesus cumpria a lei do Senhor com seus pais, iam às festas judaicas, à Páscoa, tudo isso Jesus cumpriu. Então, Jesus nunca se rebelou contra as regras e leis, ele cumpriu tudo. Paulo, da mesma forma. Paulo era judeu. E aí, o que é que eles fizeram? Para desfazer do falso relatório que houveram, que disseram que Paulo estava dizendo para os judeus, entre os gentios, que não era mais para cumprir nada da lei, nem andar segundo o costume da lei, nem também circuncidar ninguém. Paulo estava certamente dizendo isso para os gentios, como ele diz na carta aos Gálatas. Os Gálatas, Paulo falou mesmo, porque os Gálatas estavam sofrendo um assédio por parte dos judeus, que ainda estavam nutrindo um zelo, pelo judaísmo. E aí o que foi que Paulo escreveu aos Gálatas? Diz: cuidado, irmãos, cuidado para que vocês não sejam levados por uma situação de volta a uma prática que já foi caducou. Ele até disse assim: cuidado, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Depois ele disse assim: pois, se vier um anjo do céu pregar um outro evangelho que não este que eu vos tenho pregado, seja maldito. Isso sim que ele disse aos Gálatas, aos gentios. Então, o evangelho estava sendo pregado, Cristo estava sendo anunciado, esse sim era o mais importante. A mensagem a ser levada era de arrependimento de pecados. Olha, abstenha-se de idolatria, de sacrifícios, abstenham-se de imoralidades sexuais, isso sim, que até hoje perdura. Quem se converte tem que abandonar a vida de pecado. Até hoje é assim. Quem se converte de uma religião que provocava a condenação espiritual da alma da pessoa, ela precisa agora adequar-se a uma nova religião limpa, pura, sagrada, santa, que conduz a pessoa verdadeiramente à salvação em Cristo. Por outro lado, também, a maneira de os judeus agirem, eles achavam que a salvação não era só em Cristo. Eles acreditaram em Jesus, mas nutriam em seus corações o mérito de serem eles os guardiões da lei, de terem as leis, e por isso dos costumes da lei. Então eles achavam que precisavam dos costumes da lei, mas para serem salvos também, além de Cristo. Está vendo? É uma distorção ali do Evangelho. Então, é uma reação negativa aqui por parte desses judeus em relação ao ministério de Paulo, criticando, dizendo que Paulo estava desestimulando a prática ali deles, os costumes deles. E aí ele disse assim: o que se há de fazer então? Certamente esses judeus saberão da tua chegada, não poderiam negar que Paulo estava lá em Jerusalém. Então, enquanto esses judeus, que eram tidos como crentes, estavam agindo assim, imagine os que não eram crentes. Nutriam ódio por Paulo, porque Paulo não mais estava alimentando aquela tradição judaica que estava se esvaindo, se acabando aos poucos. No entanto, Paulo nunca foi contrário a fazer aquilo que a lei exigia, enquanto judeu que ele era. Tanto é assim que o conselho dos presbíteros para ele é o seguinte: faze, portanto, o que te vamos dizer. Aí ele dá um conselho para Paulo. Paulo, faz o seguinte: estão aí entre nós 4 homens que voluntariamente eles aceitaram o voto. O voto desses homens foi o voto do Nazireu, o voto do nazireado. Tem lá no livro de Números. O voto do Nazireu era aquele voto que foi feito com Sansão, por exemplo. Sansão fez esse voto. E Sansão, esse voto se dizia que quem era nazireu não podia cortar o cabelo, não podiam tomar bebida alcoólica, tinha que se evitar esse tipo de coisa. E
E então, isso para se purificar. E tinha a cerimônia de purificação deles. Aí tinha lá 4 homens que fizeram esse tipo de voto. Aí os presbíteros disseram assim para Paulo: faz o seguinte, Paulo, se junta a essas pessoas, né, e faça assim, purifica-te com ele, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Então, depois do período de purificação, a cabeça era raspada, e esse cabelo raspado era tocado fogo, e aí significava que era um sacrifício e um voto do nazireado. Também exigia esse voto que eles apresentassem, tinha uma certa despesa, né? Animais para ser sacrificado, e aqueles homens estavam sem poder pagar a despesa daquele voto, aqueles 4 homens. Aí eles aproveitaram a ocasião e disseram: então faz o seguinte, Paulo, vai lá e purifica-te com eles e faz a despesa, ou seja, assume essa despesa deles, e isso ia ser visto como uma atitude muito benéfica e piedosa. Então, quando Paulo fizesse isso, quem visse não ia ter como negar que Paulo era, sim, um judeu piedoso, que ele respeitava as regras e as leis até então presente ali. Paulo jamais era contraditório no seu agir, no seu viver. Então ele diz: faça isso, e não é verdade o que se diz a teu respeito. Todos que não saberão, todos que não é verdade, o que se diz a teu respeito, está vendo? O que respeito? Dizendo que Paulo estava aconselhando os homens a abandonarem Moisés e não respeitar os costumes da lei. Então, quando eles vissem Paulo fazer aquilo que os presbíteros estavam aqui aconselhando, eles iam perceber: olha, não, o que disseram de Paulo foi mentira, não era verdade, ia desconstruir toda aquela falsa notícia, né, fake news que fizeram a respeito de Paulo, aquele relatório falso que passaram a respeito de Paulo. E eles disseram isso, e que, pelo contrário, então, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo gostou desse conselho e fez isso. Ele disse lá no versículo 26, então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo. Então Paulo foi e aceitou o convite, ou melhor, o conselho dos irmãos presbíteros, e fez a sua purificação. Quando ele faz isso, irmãos, ele então demonstra que é um homem sério, é um homem que trabalha, que tem um ministério sério, que o trabalho que ele desenvolveu por determinação de Deus o Pai. Paulo não fez nada de si mesmo, ele fez por orientação divina. Ele viajava e levava o Evangelho, e levava a libertação daquelas pessoas que viviam, sim, uma religiosidade, tanto judeus, que eram ultra-religiosos, como gentios, que não eram tão religiosos assim, mas tinham lá sua espiritualidade vazia também, adoravam ídolos, sacrificavam a ídolos, e ele disse: olha, os gentios já sabiam que tinham que se abster dessas coisas, de coisas sacrificadas aos ídolos, eles já eram orientados nesse sentido, do sangue da carne de animais, e também das suas relações sexuais ilícitas. Os gentios já tinham essa orientação, e muitos deles já haviam abandonado as suas vidas pecaminosas, crido em Jesus, e agora estavam vivendo uma vida em santidade. Então vejam as reações ao ministério de Paulo. Sempre há a primeira reação positiva, mas também há reações negativas. Há pessoas que compreendem e percebem o agir de Deus através dos seus servos, mas há aqueles que acham que não, e fazem críticas, e inventam histórias, e dizem mentiras. Mas o importante é que Paulo permaneceu firme. Ele não deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. Ele não deixou de pregar o Evangelho com fervor e força para que as pessoas crescem e fossem salvas. Ele em nenhum momento se abateu em razão das reações contrárias ao seu ministério. Muito pelo contrário,
ele se alegrava e muito, como foi a alegria quando receberam eles. Ele também tinha aquela sintonia, aquela comunhão, aquela plenitude de alegria em seu coração, quando encontrava os irmãos que atestaram o seu ministério, que aprovaram tudo aquilo que o Senhor fez e que reconheceram que quem fez foi Deus, não foi Paulo. Isso aqui é muito importante. A humildade, o reconhecimento de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus nos usa para proclamar a sua palavra. Deus nos usa para a sua igreja ser alcançada, o seu povo aqui neste mundo. Daí, então, é o nosso desafio também, como membros da igreja. Todos nós devemos estar envolvidos no ministério que todos recebem, ainda que nem todos sejam pastores, nem todos sejam líderes, mas a começar de nós e também da membresia, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Como disse Paulo, não podemos deixar, e Pedro, e João, e todos os apóstolos. É uma mensagem poderosa, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Então você não precisa ser um missionário necessariamente como muitos são, e que os irmãos que a gente já conhece, mas só o fato de você ser um crente em Jesus, isso já o habilita a ser um transmissor da palavra de Deus. Isso já o habilita a você desenvolver o seu trabalho localmente, aqui na cidade. Que seja esse um objetivo nosso para este ano. Sair para pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, porque é assim, irmãos, que também vamos ver a igreja crescer mais ainda, em virtude de que vamos pregar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos doutrinar os crentes, fortalecê-los, a fim de que continuem, porque Deus vai usando-nos como instrumentos, sim, propagadores deste Evangelho. Vamos ser criticados? Certamente que sim. Vão tentar distorcer o nosso trabalho? Vão, com toda certeza, como fizeram com Paulo. Mas também vamos ter a alegria de, ao final do ano, fazer o nosso relatório e dizer: o Senhor nos abençoou, glória a Deus. Como podemos dizer agora, esse ano que passou, 14 novos membros recebemos na nossa igreja. Louvado seja Deus. O Senhor traz, conduzindo as pessoas para ouvir a sua palavra, para serem edificados, para aqui estar juntos, reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É assim que devemos focar, irmãos, no crescimento da igreja. Mas há aqueles que não estão muito interessados, há aqueles que estão desanimados, há aqueles que são negligentes. Vamos lá continuar orando por eles, para que Deus use de graça, de misericórdia, os alcance, os desperte. Mas vamos caminhando para frente, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É a Ele que devemos nos alegrar, é com Ele que devemos nos alegrar. Porque quando assim fazemos, irmãos, a obra do Senhor, ela vai continuar, independentemente das reações. Quer sejam positivas ou negativas, a obra do Senhor vai continuar, como tem continuado ao longo de todos esses anos, que aqui estamos nessa cidade. Dificuldades tamanhas já passamos, outras porventura virão, mas também alegrias imensas tivemos. Que satisfação estarmos nós hoje aqui, na presença do Senhor, em culto, prestando um culto que só a Ele é devido, e isso é bênção, isso é uma bênção incomparável, é uma maravilha você ter assim, olha, eu congrego na igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, eu fui alcançado pela graça de Deus e Ele me salvou, me transformou, me fez agora o seu povo, filhos de Deus, homens e mulheres, filhos de Deus, que estão aqui para fazer o quê? Servir ao Senhor.
E que maneira deve ser esse serviço? Com alegria, conforme diz o Salmo 100, com satisfação plena na presença do Senhor. E essa sim deve ser a motivação do nosso coração ao fazer qualquer coisa que fizermos aqui na igreja, é para a glória de Deus. Como fizeram os irmãos quando ouviram o relatório de Paulo detalhado do que Deus fez entre os gentios por meio do seu ministério, os irmãos deram glória a Deus. Deram glória a Deus. Mas depois faz um alerta. Olhe, Paulo, glorificado seja Deus, mas atenção, existem alguns aqui que vieram para cá trazer uns relatórios meio diferentes do seu, dizendo que você está aí desanimando o povo a não cumprir a lei, a fazer tudo errado, fora da lei. Paulo, de jeito nenhum. Falei aos gentios e decisões que foram tomadas pelo Concílio de Jerusalém. Paulo transmitiu àquelas pessoas. Ele nem fazia nada fora das regras e orientações que foram recebidas do próprio concílio lá de Jerusalém, dos presbíteros, cujo Tiago era o líder, que ele diz aqui. Ele diz, olha, quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões. Vocês podem ver essa condição, voltando um pouco mais atrás, em Atos 15, 29, é onde está isso que ele está dizendo aqui. Olha só, Atos 15, 29. Exatamente o parecer de Tiago, né? O parecer de Tiago, e aí está assim, na decisão que foi enviada a Antioquia, ele diz assim, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde, está vendo? Essa decisão já havia sido enviada aos gentios. E Paulo repete aqui, quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões. E aí ele cita a decisão que foi tomada lá em Antioquia e que foi enviada a todos eles. Então, Paulo não inventou nada, ele simplesmente transmitiu a decisão do concílio. Ele era submisso às decisões do concílio, ele não se rebelava, ele não fazia um ministério particular, ele não fazia uma coisa, ele não era freelance. Vou fazer o meu próprio ministério, vou sair lá dos cuidados do povo, lá da liderança de Jerusalém, e vou fundar a minha própria igreja e pronto. Não. Paulo, ele respeitava as regras, ele se submetia às orientações do concílio, e assim o fez. Prestava relatório, prestava conta do trabalho realizado. Então vejam, irmãos, que essas práticas aqui na igreja primitiva é o que nós ainda hoje mantemos em nosso contexto de igreja presbiteriana. É assim mesmo, nós que somos uma igreja conciliar, trabalhando, veja que é utilizado exatamente isso. Tiago e todos os presbíteros se reuniram. É exatamente esse contexto que nós também vivemos aqui. Somos uma igreja conciliar, temos o nosso conselho, vamos prestar nosso relatório, vamos dar glória a Deus por tudo que o Senhor fez, como o Senhor tem acrescentado dia a dia os que vão sendo salvos, como nós temos orado e pedido a Deus pela igreja, o zelo e o cuidado por ela, não se deixar levar pelos falsos ensinos, pelas críticas erradas que muitas vezes as pessoas fazem para denegrir ou desanimar o povo. Não, devemos focar na glória de Deus, no serviço do Senhor, de fazer isso tudo para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Então, as reações ao ministério de Paulo nos mostra e nos ensina como devemos reagir também ao trabalho que devemos fazer no Senhor. Nos ensina que não devemos ficar parados ou abalados por críticas ou aquilo ou outra coisa, mas devemos sempre continuar fazendo a obra do Senhor. Que no Senhor, o que é que nós sabemos? A obra não é vã, não é vazia. Todo trabalho feito no Senhor não é vão.
Então, continue, irmãos, desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Continue orando a Deus. Estamos nessa semana, estará sendo feita na semana de oração, a começar de amanhã. Não deixe de estar orando, de tarde, de manhã, ao meio-dia. Orem. No passado, os irmãos oravam 3 vezes por dia. Façam isso. Busquem a Deus em casa, depois aqui na igreja, coletivamente, mas façam, depois em vigília. Todo o trabalho que será feito no que diz respeito à oração não é vão. É importantíssimo você começar, um ano na presença do Deus em oração e toda a igreja envolvida nesse propósito. Orarmos a Deus, orar particularmente, orar coletivamente, orar pessoalmente, só você e Deus, depois ora você e a pessoa que está próxima a você, depois ora você e com outros irmãos em grupo. Façam isso, continuem a fazer, pois assim já fazemos, vamos continuar fazendo, porque sem oração, irmãos, onde vamos chegar? Sem quebrantamento, sem humildade, na presença de Deus, onde vamos chegar? Qualquer trabalho que a gente fizer, se não colocarmos em oração, não vai para frente. Vai começar logo os problemas. Aí sim, quando é um trabalho feito sem essa cobertura, digamos assim, em oração, o que é que vai acontecer? As críticas vão ser maiores do que os elogios, do que as alegrias. Aí as pessoas começam a olhar mais para o lado errado do que para o lado certo. Aí vai tudo desandando. Então, vamos caminhar focando no positivo, naquilo que de fato interessa. Estamos aqui para servir a Deus. Estamos aqui porque fomos chamados por Ele. Estamos aqui para fazer a obra dEle. E façamos com alegria no nosso coração, com empenho e dedicação, pois a obra é do Senhor. A obra não é minha nem é sua, a obra é do Senhor. E nós, que estamos inseridos nesse contexto, estamos aqui para louvar, engrandecer e bendizer ao nome do nosso Deus e Pai. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela Tua palavra que nos trouxe nesta noite, e como devemos perceber na reação que fizeram ao ministério do Paulo, como reagiam ou vão reagir as pessoas em relação ao trabalho que possamos desenvolver na Tua igreja. Senhor, que façamos tudo para a glória do Teu nome. Ó Deus, que façamos com alegria e prazer em estar servindo ao Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, ó Pai, e que desperte-nos, ó Senhor, para fazer a obra que o Senhor nos tem chamado para fazer. A evangelização, o testemunho daquilo que o Senhor já fez em nós. Seja este o nosso objetivo, a santificação da vida, nos purificando, nos abstendo de tudo aquilo que é pecado, para que sirvamos ao Senhor com alegria e assim o Teu nome esteja sendo honrado, glorificado através desta igreja que aqui se encontra. É o que peço, Deus, no nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber as bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra,